Sabe, tem uma coisa que me incomoda há muito tempo. Estou sentado aqui, mesmo escritório que tenho há décadas, e continuo vendo o mesmo padrão se repetir. Pessoas inteligentes, muito inteligentes, com diplomas chiques pendurados na parede e estão quebradas. Ou pior, afogadas em dívidas. Não estou falando de gente burra, longe disso. Estou falando de pessoas que foram para boas universidades, gente com pós-graduação, advogados, engenheiros, médicos, pessoas que conseguem resolver equações complexas, que conseguem analisar dados que eu nem entenderia, que conseguem fazer cirurgias, projetar pontes, gerenciar empresas. Mas quando o assunto é dinheiro, estão perdidas, completamente perdidas. E me perguntei ao longo dos anos, por quê? Por que a educação, que deveria ser o caminho para a prosperidade, às vezes leva as pessoas na direção oposta? Veja, eu amo educação, de verdade. Leio 5, 6 horas por dia, sempre aprendendo. Warren é do mesmo jeito. Acreditamos em conhecimento. Acreditamos em constantemente melhorar sua mente. Mas tem uma diferença entre ser educado e ser inteligente financeiramente. E é isso que a maioria das pessoas não entende. Você pode ter um PhD e ainda tomar decisões terríveis com dinheiro. Vi isso acontecer incontáveis vezes. Pessoas que se tornaram escravas, mesmo com diploma. Trabalham 60, 70 horas por semana para pagar o empréstimo estudantil, para manter o padrão de vida que acham que o diploma exige, para sustentar a imagem de sucesso. O diploma que deveria ser libertação virou prisão, e elas nem percebem. Então quero te falar sobre as 10 principais razões pelas quais pessoas com diploma ficam pobres. Não porque são burras, mas porque foram ensinadas as coisas erradas, ou talvez não foram ensinadas as coisas certas. A primeira razão é que as pessoas educadas são ensinadas a trabalhar por dinheiro em vez de fazer o dinheiro trabalhar para elas. Deixa eu explicar. Quando você passa pelo sistema educacional, escola primária, ensino médio, faculdade, para que está sendo preparado? Está sendo preparado para conseguir um emprego. Esse é o ponto todo, certo? Estude muito, tire boas notas, consiga um bom emprego. E não tem nada de errado em ter um bom emprego. Mas o problema é que a educação para aí. Ninguém te ensina o que fazer com o dinheiro que ganha desse emprego. Ninguém te ensina sobre investir, sobre ativos, sobre fazer seu dinheiro se multiplicar enquanto você dorme. Então, o que acontece? Essas pessoas educadas conseguem bons empregos. Começam a ganhar 60, 80, 100 mil dólares por ano e pensam, ótimo, consegui. Mas não conseguiram. Só arranjaram para si mesmas uma cela de prisão bonita, porque agora estão trocando tempo por dinheiro. E tempo é a única coisa que nunca consegue recuperar. Vê o que quero dizer? Se você está trabalhando 40, 50, 60 horas por semana pelo seu salário, não está construindo riqueza, está só sobrevivendo. Pode estar sobrevivendo confortavelmente, mas ainda só sobrevivendo. Riqueza de verdade, o tipo que te dá liberdade, vem de possuir coisas que produzem renda, negócios, ações, imóveis, ativos que trabalham para você mesmo quando não está trabalhando. Aprendi isso quando era jovem. Não era o garoto mais esperto da escola, nem de longe, mas entendi que se pudesse possuir pedaços de negócios, se pudesse investir em empresas que ganhavam dinheiro, minha riqueza cresceria sem eu ter que trabalhar cada hora de cada dia. A maioria das pessoas educadas nunca aprende isso. Passam a vida toda trabalhando por dinheiro. E nunca fazem a transição para ter dinheiro trabalhando para elas. A segunda razão, e essa dói assistir, inflação de estilo de vida. Pessoas educadas tendem a gastar dinheiro para mostrar que são educadas. Sabe do que estou falando?
conseguem aquele diploma, conseguem aquele bom emprego e, de repente, sentem que precisam externalizar aquilo. O carro bonito, a casa grande, as roupas caras, todos os adereços do sucesso. Você vê alguém do seu programa dirigindo uma BMW e pensa: bem, fui para a mesma escola, deveria ter uma também. E antes que perceba, está gastando cada dólar que ganha. Ou pior, está gastando dólares que nem ganhou ainda. Cartões de crédito, empréstimos de carro, aquela hipoteca para uma casa grande. Está se afogando em dívida, mas parece bem-sucedido. Nunca entendi isso, nunca mesmo. Ainda moro na casa que comprei em 1953. Dirijo um carro que tem, não sei, 10 anos, talvez mais velho. E as pessoas acham que sou louco. Dizem: Charlie, você é uma das pessoas mais ricas do mundo. Por que não vive como tal? Mas é exatamente por isso que sou uma das pessoas mais ricas do mundo. Porque não desperdiço dinheiro tentando impressionar pessoas. Cada dólar que não gasto num carro chique ou numa casa grande é $1 que posso investir. E esse dólar vira 2, depois 4, depois 8. Veja, riqueza é o que você não vê. Não é o carro na garagem ou o relógio no seu pulso. São os investimentos no seu portfólio. São os negócios que você possui. São os ativos que estão silenciosamente crescendo ano após ano. Mas pessoas educadas ficam presas nesse ciclo de inflação de estilo de vida. Ganham mais, gastam mais, nunca saem na frente. A terceira razão é que as pessoas educadas têm medo de fracassar. Medo demais de assumir riscos inteligentes. Aqui está a coisa sobre educação. O sistema te ensina que fracasso é ruim. Você fracassa num teste, tira nota ruim, fracassa numa matéria, pode não se formar. Fracasso é algo a evitar a todo custo. Então, quando as pessoas terminam a educação, estão aterrorizadas de cometer erros, e esse medo as paralisa financeiramente. Não vão investir no mercado de ações porque têm medo de perder dinheiro. Não vão começar um negócio porque têm medo de que possa falhar. Não vão assumir nenhum risco porque foram condicionadas a jogar pelo seguro. Mas aqui está o que não entendem. Riqueza requer risco, não risco imprudente, entenda, não apostas, mas risco calculado, inteligente. Cometi erros, muitos deles. Warren comprou uma empresa têxtil, a Berkshire Hathaway, que era um negócio terrível. Ele admitiu isso muitas vezes. Foi um erro. Mas sabe de uma coisa? Ele aprendeu com isso. E esse erro ensinou lições que renderam bilhões de dólares depois. A diferença entre eu e muitas pessoas educadas é que eu não tinha medo de fracassar. Tinha medo de não tentar. Tinha medo de perder oportunidades porque estava assustado demais para arriscar. Eu costumava dizer algo: me mostre o incentivo e vou te mostrar o resultado. O que eu queria dizer era: se seu incentivo é nunca fracassar, você nunca vai ter sucesso também, porque sucesso requer risco. A quarta razão, e essa é interessante: pessoas educadas frequentemente têm confiança demais nas suas credenciais e de menos no seu bom senso. Deixa eu te contar uma história. Anos atrás estava em algum evento, alguma conferência, e conheci um cara muito inteligente. Tinha MBA de uma das melhores escolas, Harvard ou Wharton, não lembro. E ele estava me contando sobre essa estratégia de investimento complicada que tinha. Envolvia opções e derivativos e todo tipo de instrumento financeiro sofisticado. E está me explicando e estou ouvindo. E finalmente disse: mas você entende o que possui? Tipo, o que essa empresa realmente faz? E ele olhou para mim como se eu fosse um idiota. Disse: Charlie, isso não é sobre o que a empresa faz. É sobre os modelos matemáticos, é sobre os algoritmos. E pensei: bem, esse cara vai perder todo o dinheiro dele. E sabe de uma coisa?
Alguns anos depois, ouvi que perdeu, porque era tão inteligente que esqueceu de usar o bom senso. Veja, educação pode te dar confiança, às vezes confiança demais. Você começa a pensar que porque tem um diploma, porque entende teorias complexas, deve estar certo sobre tudo, incluindo dinheiro. Mas dinheiro não liga para o seu diploma. Dinheiro não liga se você foi para Harvard ou se abandonou o ensino médio. Dinheiro só liga para uma coisa: você está tomando decisões inteligentes? Sempre acreditei em manter as coisas simples. Se não entendo um investimento, não faço. Não importa quantas pessoas inteligentes estão fazendo. Não importa quão sofisticado soa. Mas pessoas educadas às vezes ficam presas na complexidade. Pensam que complexo deve ser melhor que simples e fazem investimentos que não entendem realmente. Porque, bem, porque outras pessoas inteligentes estão fazendo e é assim que perdem dinheiro. A quinta razão é que as pessoas educadas tendem a focar em renda em vez de patrimônio líquido. Isso é sutil, mas importante. Quando você é educado, quando tem um bom emprego, pensa no seu salário. Ganho 10 mil por mês ou ganho 20 mil por mês. É assim que mede sucesso. Mas pessoas ricas não pensam em renda. Pensam em patrimônio líquido. Pensam no que possuem, não no que ganham. Deixa eu dar um exemplo. Você pode ter um médico ganhando 50 mil por mês. Parece rico, certo? Mas se esse médico está gastando 49 mil por mês em estilo de vida, a casa grande, as escolas particulares, as férias chiques, só está economizando 1.000 por mês. São 12 mil por ano. Compare com um professor ganhando 5 mil por mês que vive com 3 mil e investe os outros 2 mil. São 24 mil por ano investidos. Depois de 10 anos, dependendo de como investem, esse professor pode ter patrimônio líquido similar ou até maior que o médico, porque o professor está construindo ativos enquanto o médico está só mantendo um estilo de vida. Veja, renda é o que você ganha, patrimônio líquido é o que você guarda. E a maioria das pessoas educadas fica tão focada em subir a escada da renda que esquecem de construir seu patrimônio líquido. Pensam: quando eu ganhar mais dinheiro, aí vou começar a investir. Aí vou começar a poupar. Mas esse dia nunca chega, porque quanto mais você ganha, mais gasta. A menos que seja intencional sobre isso. Sempre me importei mais com o meu patrimônio líquido que com minha renda. Na verdade, mantive meu salário na Berkshire bem baixo. Acho que é 100 mil por ano ou algo assim, porque não preciso de renda. Preciso de ativos, preciso de propriedade em negócios que vão crescer com o tempo. É assim que você constrói riqueza de verdade. Mas a maioria das pessoas educadas nunca faz essa mudança mental. Perseguem renda a vida toda e ficam se perguntando por que nunca ficam ricas. A sexta razão, e vejo isso o tempo todo: pessoas educadas esperam permissão para começar a investir. Sabe do que estou falando? Pensam que precisam saber tudo antes de começar. Pensam que precisam ler 50 livros, fazer 10 cursos, conseguir alguma certificação. Pensam que precisam de um especialista para dizer que está tudo bem para começar. E olha, eu amo aprender. Sou totalmente a favor da educação. Mas em algum ponto você tem que parar de se preparar e começar a fazer. Tem que entrar no jogo. Warren comprou a primeira ação dele aos 11 anos. Não sabia tudo, nem sabia muito, mas sabia o suficiente. Sabia que negócios geram dinheiro. E se você possui parte de um negócio, recebe parte desse dinheiro. Foi o suficiente para começar. A maioria das pessoas educadas é o oposto. Esperam até se sentirem completamente prontas. E sabe de uma coisa? Você nunca está completamente pronto. Sempre tem mais para aprender. Sempre outro livro para ler, outro curso para fazer. Enquanto isso,
As pessoas que começaram cedo, mesmo não sabendo tudo, estão anos na frente, porque estão aprendendo fazendo. Estão cometendo erros, claro, mas também estão construindo riqueza. Sempre digo para os jovens: comece com o que tem. Se só tem US$ 100, invista esses US$ 100. Se só entende um tipo de investimento, comece por ali. Vai aprender mais investindo de verdade do que vai ler sobre isso. Mas pessoas educadas se paralisam pela análise. Esperam pelo momento perfeito, o conhecimento perfeito, a oportunidade perfeita. E enquanto esperam, anos passam, décadas às vezes. A sétima razão: pessoas educadas acreditam no mito de que seu emprego é seguro. Essa é interessante, porque pessoas educadas gastam todo esse tempo e dinheiro conseguindo diplomas especificamente para ter segurança no emprego. Essa é parte da promessa, certo? Se eduque, consiga um bom emprego, tenha uma carreira estável. Mas segurança no emprego é uma ilusão. Sempre foi. Empresas cortam o pessoal. Indústrias mudam. Tecnologia torna empregos obsoletos. Vi isso acontecer repetidamente ao longo da minha vida. Ainda assim, pessoas educadas colocam todos os ovos financeiros numa cesta: o emprego. Não constroem outras fontes de renda. Não investem em ativos que poderiam sustentá-las se perdessem o emprego. Só assumem que o salário vai continuar vindo para sempre. E quando não vem, ficam devastadas. Não só emocionalmente, mas financeiramente, porque nunca se prepararam para essa possibilidade. Sempre acreditei em diversificação, não só no seu portfólio de investimentos, mas nas suas fontes de renda. Você quer dinheiro entrando de lugares diferentes, seu emprego, claro, mas também investimentos, dividendos, renda de aluguel, negócios paralelos, o que conseguir construir. Porque, no momento que depende completamente de uma fonte de renda, especialmente um emprego que outra pessoa controla, você está vulnerável. Está à mercê de forças que não consegue controlar. A maioria das pessoas educadas não vê assim. Pensam: fui para uma boa escola, tenho um diploma profissional, meu emprego é seguro. E aí, um dia não é. E ficam perdidas. A oitava razão, e essa é grande: pessoas educadas pagam demais por conselhos ruins. Aqui está o que acontece. Você é educado, está ganhando bom dinheiro e pensa: provavelmente deveria fazer algo inteligente com esse dinheiro. Deveria conseguir um consultor financeiro. Então vai numa dessas grandes empresas, Merrill Lynch, Morgan Stanley, seja lá qual for, e senta com um consultor. E esse consultor está usando um terno bonito, tem um escritório chique, fala bem. E você pensa: ótimo, essa pessoa vai me ajudar a ficar rico. Mas aqui está o que não percebe. A maioria dos consultores financeiros são vendedores. Não estão lá para te fazer rico. Estão lá para se fazer ricos vendendo produtos que pagam comissões para eles. Vão te colocar em fundos mútuos gerenciados ativamente com taxas altas. Vão te vender apólices de seguro de vida inteira que não precisa. Vão agitar sua conta comprando e vendendo constantemente para gerar taxas. E você nem percebe que está acontecendo, porque confiou neles, pensou que tinham seus melhores interesses no coração. Tenho falado contra isso há anos. A indústria financeira está cheia de pessoas que extraem valor em vez de criar. Pegam uma porcentagem da sua riqueza todo ano. Te ajudem ou te machuquem. E pessoas educadas caem nisso, porque pensam: bem, são profissionais, devem saber melhor que eu. Mas não sabem. A maioria nem bate o mercado. Você ficaria melhor colocando seu dinheiro num fundo de índice simples e esquecendo. É isso que digo para as pessoas o tempo todo. Só compre um fundo de índice S&P 500. Mantenha seus custos baixos. Seja paciente. É isso. Essa é a estratégia toda. E funciona melhor
que o que 90% dos consultores financeiros vão fazer por você. Mas pessoas educadas pensam que precisam de estratégias complicadas e conselhos especializados. E pagam caro por isso. E depois de décadas de taxas, estão significativamente mais pobres do que deveriam estar. A nona razão: pessoas educadas não entendem o poder dos juros compostos. Ou entendem intelectualmente, mas não emocionalmente. Toda pessoa educada já ouviu falar de juros compostos. Einstein supostamente chamou de oitava maravilha do mundo, a ideia de que seu dinheiro cresce, e aí o crescimento cresce, e aí o crescimento do crescimento cresce. É matemática simples, mas entender na teoria é diferente de sentir nos ossos. A maioria das pessoas educadas sabe que juros compostos existem, mas não acreditam realmente que vai funcionar para elas, ou não têm a paciência para deixar funcionar. Aqui está o que quero dizer. Juros compostos requerem tempo, muito tempo. Você investe dinheiro hoje e em 5 anos pode ter um ganho bonitinho. Talvez 30, 40% se tiver sorte. Mas em 30 anos, esse mesmo investimento pode valer 10 vezes o que colocou, ou mais. Mas a maioria das pessoas educadas nos seus 20 e 30 anos pensa: 30 anos é muito tempo. Preciso de dinheiro agora. Preciso de resultados agora. Então, ou não investem, ou investem por um tempo. Ficam impacientes e saem. Não dão tempo para os juros compostos fazerem a mágica. Não deixam aquela bola de neve rolar montanha abaixo e ficar maior e maior. Pegam ela depois de alguns metros e ficam se perguntando por que não está enorme ainda. Tenho investido há 70 e poucos anos agora, e a maioria da minha riqueza, a vasta maioria, foi criada depois que passei dos 50. Não porque fiquei mais esperto, mas porque os juros compostos finalmente tiveram tempo suficiente para realmente entrar em ação. Esse é o segredo que ninguém te conta. Riqueza não é construída nos seus 20, 30 ou até 40 anos. É quando você está plantando as sementes. O crescimento real acontece depois, nos seus 50, 60 e além. Mas só se você plantou essas sementes cedo e não as desenterrou. A maioria das pessoas educadas não tem essa paciência. Querem ver resultados massivos imediatamente. E quando não vêm, desistem. Vendem seus investimentos. Param de poupar. Perseguem alguma outra estratégia. A 10ª razão, e essa pode ser a mais importante: pessoas educadas são ensinadas o que pensar, não como pensar. Deixa eu explicar. O sistema educacional é feito para te dar informação, fatos, fórmulas, teorias. Aqui está como você resolve esse tipo de problema. Aqui está a resposta certa para essa pergunta. É tudo sobre absorver conhecimento que outra pessoa decidiu que era importante. Mas pensar por si mesmo, questionar pressupostos, ter ideias originais, isso não é realmente ensinado. Na verdade, é frequentemente desencorajado. Porque na escola tem uma resposta certa e uma resposta errada. E seu trabalho é aprender a resposta certa, não desafiar se a pergunta em si faz sentido. Então, as pessoas saem desse sistema e são muito boas em seguir instruções. São muito boas em resolver problemas que outra pessoa definiu. Mas quando se trata da própria vida financeira, quando não tem livro-texto, não tem professor, não tem resposta certa, clara, ficam perdidas. Não sabem como pensar independentemente sobre dinheiro. Não sabem como avaliar se algo faz sentido para sua situação única. Então fazem o padrão. Fazem o que todo mundo faz. Seguem a multidão. E a multidão normalmente está errada, especialmente quando se trata de dinheiro. Passei minha vida toda pensando independentemente. Às vezes me fez parecer idiota. No final dos anos 90, todo mundo estava comprando ações.com. Ações de tecnologia estavam indo para a lua, e eu disse:
Não entendo esses negócios, não vou comprar. E as pessoas riram de mim. Disseram que eu era velho e fora de sintonia. Mas eu sabia algo que eles não sabiam. Sabia que só porque todo mundo está fazendo algo, não significa que é inteligente. Na verdade, frequentemente, significa o oposto. 2 anos depois, a bolha.com estourou. Todas aquelas empresas colapsaram. Todas aquelas pessoas que tinham tanta certeza que estavam certas perderam tudo. E as pessoas que pensaram independentemente, que não seguiram a multidão, nós sobrevivemos, prosperamos. Mas a maioria das pessoas educadas nunca aprende essa habilidade. São ensinadas a se conformar, não a questionar. São ensinadas a seguir o caminho, não a criar o próprio. E financeiramente isso é mortal, porque o caminho que a maioria das pessoas segue, consiga um emprego, gaste tudo que ganha, se aposente com previdência social, esse caminho leva à pobreza. Ou, na melhor das hipóteses, a sobreviver raspando. Se quer riqueza de verdade, tem que pensar diferente, tem que questionar pressupostos, tem que estar disposto a ir contra a multidão. E essa é a razão número 10. A razão mais fundamental pela qual pessoas educadas ficam pobres. Nunca aprenderam a pensar por si mesmas. Sabe? Sentado aqui pensando sobre todas essas razões, percebo que todas se conectam ao mesmo problema básico. Educação te ensina como trabalhar no sistema. Não te ensina como construir riqueza fora do sistema. E não é realmente culpa da educação. Escolas são feitas para produzir empregados, não empreendedores ou investidores. São feitas para criar pessoas que conseguem seguir instruções, cumprir prazos e resolver problemas predefinidos. Isso é valioso, é necessário para a sociedade funcionar. Mas não é suficiente. Não se você quer liberdade financeira. Não se você quer construir riqueza geracional. Para isso, você precisa de um tipo diferente de educação, uma que a maioria das escolas não fornece. Você precisa aprender sobre dinheiro, sobre investir, sobre ativos e passivos, sobre a diferença entre trabalhar por dinheiro e ter dinheiro trabalhando para você, sobre paciência e disciplina e pensamento independente. E aqui estão as boas notícias. Nunca é tarde demais para aprender essas coisas. Não me importo se tem 30, 40 ou 50 anos. Não me importo se cometeu cada erro do qual falei hoje. Pode começar a mudar sua abordagem agora. Comece pequeno, pegue 10% da sua renda e invista em fundos de índice, em ações que pagam dividendos, no que entender. Só comece. Não espere até saber tudo. Não espere até ter mais dinheiro. Comece com o que tem agora. Pare de tentar impressionar pessoas com seu estilo de vida. Dirija um carro um pouco mais velho. More numa casa um pouco menor. Pegue aquele dinheiro que teria gasto impressionando pessoas e invista. Prometo que em 20 anos vai estar grato por ter feito isso. Assuma riscos inteligentes. Comece um negócio paralelo. Invista no mercado de ações. Faça algo que pode fracassar, mas que também pode ter sucesso selvagem. Porque o maior risco não é perder algum dinheiro. O maior risco é chegar ao fim da sua vida e perceber que nunca nem tentou. Aprenda a pensar por si mesmo. Não faça só o que todo mundo está fazendo. Não siga só a sabedoria convencional. Pergunte a si mesmo: isso faz sentido para mim? Para os meus objetivos? Para minha situação? E tenha a coragem de ir pelo seu próprio caminho se a resposta for não. Mais importante, entenda que educação é só o começo. O que aprendeu na escola te preparou para um emprego. O que aprender daqui para frente vai determinar se constrói riqueza. E essa educação, a educação financeira, é algo que tem que assumir responsabilidade você mesmo, porque ninguém mais vai fazer por você. Tenho 99 anos agora. Vi muita coisa na minha vida. Vi pessoas educadas desperdiçarem seu potencial,
e pessoas sem educação construírem impérios. E a diferença nunca é inteligência. Nunca é quantos diplomas você tem ou para onde foi na escola. A diferença é sempre as mesmas coisas: paciência, disciplina, pensamento independente, disposição para adiar gratificação, coragem de ser diferente. Essas qualidades são o que determina quem constrói riqueza e quem não constrói. E a coisa linda é que você pode desenvolvê-las começando hoje. Então, se você é educado e está lutando financeiramente, não se desespere. Não está condenado. Só precisa desaprender algumas coisas que foi ensinado e aprender algumas coisas que não foi. Precisa perceber que seu diploma te colocou na porta, mas não vai te fazer rico. Só você pode fazer isso. Através de decisões inteligentes repetidas consistentemente por um longo período de tempo. Não é complicado. Não é fácil. Mas não é complicado. Economize mais do que gasta. Invista a diferença. Dê tempo para crescer. Pense por si mesmo. Não siga a multidão. Faça essas coisas e 20, 30 anos a partir de agora vai ser rico. Não porque é educado, mas porque foi esperto o suficiente para aprender o que sua educação não te ensinou. Obrigado por ouvir um velho tagarelar. Espero que algo disso tenha sido útil. Espero que leve a sério e faça algumas mudanças. Porque você consegue fazer isso. Realmente consegue. Só tem que decidir que liberdade financeira é mais importante que parecer bem-sucedido. Que construir riqueza é mais importante que seguir a multidão. Tome essa decisão, tome hoje e mantenha. Seu eu do futuro vai agradecer. Boa sorte.